Ele se entregou à polícia. Você se lembra deste caso? O Frank morava numa fazenda com o pai José, vivia brigando com o pai por conta da herança, outra propriedade rural, uma fazenda. O Frank, então, ganhou esta outra fazenda de presente do pai, só que o pai falou, você pode usar a fazenda, não pode vender. O Frank queria vender para poder torrar o dinheiro, mas o pai não queria que ele vendesse. Para a família, foi a herança de José que motivou o crime. A polícia não tem dúvidas. Frank mandou matar o pai. Veja agora na reportagem de Priscila Doroshi. Ele foi preso depois que nós exibimos a reportagem aqui. Balança. Para a polícia, não há dúvidas de que Frank Diogo tem envolvimento na morte do pai, José Aparecido Diogo, de 72 anos. A investigação afirma que ele é o mandante e, inclusive, atuou no momento da prática do crime. Frank participou, sim. Está envolvido, sim, na morte de seu pai. Os principais elementos de prova já foram constituídos e se encontram nos autos. O advogado de Frank diz que ele nega a autoria do crime. Nega a autoria, ele não participou e não tem um elemento que demonstra que ele tenha participado. O advogado diz ainda que Frank não sabe as razões deste crime e que existem contradições no inquérito. Montes Claros é uma cidade muito pequena. Quando começaram a ligar, o Frank ligou já de imediato para a irmã do Edmar, para a irmã mais velha que sempre manteve contato. O Frank falou, ó, meu pai está sumido. A mãe do Frank ligou para todo mundo, todos os parentes, conversou com todo mundo. Polícia, não é assim não, de ligar assim, de você ligar assim, ó, meu pai sumiu, vá atrás. Não é assim, isso não funciona dessa forma. A polícia espera 24 horas para entrar em ar, para entrar em sintonia. E eles começaram a ligar entre eles, os parentes do Frank e do Frank. Não deixaram um minuto sequer de ter uma atividade de procura do pai. Essa acusação da polícia é improcedente, totalmente improcedente. A vítima foi encontrada morta em Santa Fé de Goiás. Foi um pescador quem achou o corpo dentro de um rio com sinais de violência e amarrado com pedras. O laudo do exame do ML determinou morte por asfixia por afogamento. O detalhe do amarrado chama a atenção da polícia nesse momento é a habilidade da pessoa que a amarrou. Inclusive, eles veem muita característica com nós de pessoas que convivem na fazenda, que amarram gado para tirar leite, essas coisas. Então, esse detalhe também chamou bastante atenção da polícia, essa habilidade da pessoa amarrada e o corpo muito machucado. Frank chegou a participar das buscas e esteve no velório do pai. Mas, segundo a família, muitas das informações que Frank repassava não pareciam ser reais. E a mudança de comportamento dele também começou a chamar a atenção dos irmãos, que passaram a pensar que Frank poderia estar mentindo. Na sequência, a gente começou a fazer diversas perguntas ao Frank, a esse meu irmão, sobre o que poderia ter acontecido, qual o motivo do desaparecimento. Perguntamos e ele sempre falando isso, não, ele deve estar com alguma confusão, algum rolo, algum evento social que ele saiu e não avisou a gente, porque nessa semana ele tinha ido à cidade, tinha cortado o cabelo, tinha pintado o cabelo, tinha recebido lá um aluguel da propriedade que ele faz de um pouco de pasto, então tinha um pouco de dinheiro e que esse seria o motivo da saída. A família também desconfiou da demora para Frank procurar a polícia e a presença de um advogado criminalista desde o início auxiliando o Frank. Tinha alguma coisa estranha porque não era normal esse desaparecimento dele. E aí, outro detalhe também que chama atenção é que o Frank é muito ativo em redes sociais, em stories, em publicações e tudo mais. E justamente nesse dia ele não postou nada nas redes sociais informando o desaparecimento. Passado algumas horas e a gente com essa interação e eles não encontrando o meu pai e aumentando assim a preocupação, ele nos liga informando que já estava acompanhado de uma advogada criminal para ajudar nas buscas. Nós não entendemos exatamente o porquê de uma advogada criminal, uma vez que somos vítimas. Havíamos desaparecimento do nosso pai, que não foi encontrado.
Frank fugiu da cidade quando a polícia decretou a prisão de 3 suspeitos que indicaram ele como mandante do crime. José teve 4 filhos, 3 do primeiro casamento e Frank, o filho mais novo. Frank morava na chácara com o pai e estaria em atrito com José por conta de um terreno que ele teria vendido sem a autorização do pai. O advogado de Frank nega qualquer tipo de atrito entre Frank e o pai. No primeiro momento, o pai não concordou mesmo. Apesar da terra ser do Frank, o pai não concordou. Mas depois o pai falou para o próprio Jaci: o Frank é maior, é um bom negociante, sabe fazer dinheiro, eu aceito isso. É isso que aconteceu, não aconteceu mais nada. Não houve desavença entre o pai e o Frank Garcia. Frank Diogo, acusado pela morte do pai José Aparecido Diogo, se apresentou em uma delegacia de Goiânia. Ele estava acompanhado pela mãe, 2 irmãs e um tio. O depoimento oficial deve acontecer nos próximos dias na delegacia responsável pelas investigações em Montes Claros de Goiás. A autoridade policial lá do local onde ele se apresentou, ele não tinha conhecimento do conteúdo das investigações. E por isso, lá eu acredito que ele não tenha esclarecido nada sobre os fatos, apenas teria negado a participação no crime. A defesa de Frank diz ainda que o jovem não se apresentou antes porque não sabia do mandado de prisão preventiva. A prisão preventiva decretada contra o Frank se deu no último dia do ano, dia 31 de dezembro. O Frank veio tomar conhecimento 10 dias depois. Ele estava em Goiânia, que é a capital do estado aqui, agindo normalmente, até para relaxar um pouco, porque o pai era a vida dele e o pai morreu. Mas a polícia afirma que esta informação não procede. E o primeiro advogado que estava acompanhando ele teve conhecimento, sim, através do site do Poder Judiciário, que teria um mandado de prisão em aberto contra o Frank. Isso no começo do corrente mês. Então, assim, ele se evadiu da cidade, sendo que estavam sendo realizadas várias diligências com o intuito de localizar o mesmo. Atualmente, Frank e 2 dos 3 homens acusados pelo crime permanecem presos. O caseiro conseguiu liberdade provisória. Segundo a polícia, um homem foi contratado por Frank para matar seu José Diogo. E este homem teria chamado um parceiro para auxiliar no crime. Os 2 trabalhavam em um lava-jato e tiveram contato com a vítima dias antes do crime. Seu José Diogo levou a caminhonete para lavar. E este veículo que foi vendido seria o pagamento pelo crime. O valor, R$7 mil. Um dos criminosos ainda disse em depoimento à polícia que foi ameaçado pelo parceiro a ocultar o cadáver. No início das investigações, a gente qualificou ele e estava tendo ele realmente como participante do fato delituoso. Porém, no decorrer das investigações e após a oitiva do mesmo, que já foi ouvido em 2 oportunidades na cidade de Cuiabá, ele esclarecendo os fatos, como ocorreram os fatos, a gente já vem levando em consideração a questão dele ser apenas testemunha ocular dos fatos, porque ele teria presenciado toda a ação delituosa. Porém, isso será decidido dentro de alguns dias pela autoridade policial, que irá confeccionar o relatório final do inquérito. José sempre teve uma vida tranquila. Não costumava sair muito, mas era conhecido e querido na cidade de Montes Claros de Goiás, onde morou 30 anos. A família acredita que o crime seria motivado por questão de herança. Não conseguimos pensar em outro motivo a não ser herança, porque amor não faltou para ele, a atenção do meu pai para ele, as vontades todas deles feitas. Não existe outra variável que possa nos indicar pensar diferente disso.
As investigações já estão praticamente concluídas. Nos próximos dias, a polícia realiza as últimas diligências com o objetivo de fechar o relatório para encaminhar ao Poder Judiciário o inquérito. E esse segundo advogado adotou uma segunda linha de defesa, que no caso optou por apresentar seu cliente junto ao 20º DP na cidade de Goiânia e negar os fatos. E acredito que essa opção dele, ele acredita que seria mais fácil conseguir a revogação da prisão preventiva ou até mesmo a concessão de um habeas corpus.